Estamos ao vivo para mais uma live. Quem vai ser o primeiro a chegar hoje? Tim Borges, turma da Tim Borges. Olá, boa noite. Kézia, Loren, boa noite, bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindos. Hoje temos a terceira aula do nosso projeto Dojo na sua casa, né? O Dojo online, o Dojo na sua casa. Esse é um projeto que nós iniciamos com muitas pessoas de diversas áreas, estão colaborando, contribuindo para ajudar todas as pessoas que nesse momento estão de forma correta e coerente nas suas casas, com isolamento social. Então a vida de todos foi mudada drasticamente, não podemos mais ter a vida que tínhamos nesse momento de estar saindo, nossos compromissos. Então todos nós, sem sombra de dúvidas, Estefânia, bem-vinda, boa noite. Todos nós estamos reclusos por um tempo e esperamos que passe logo, porém essa foi a forma que eu encontrei, como muitas pessoas estão contribuindo com um pouco do que eu sei fazer, com um pouco dos meus dons, dos meus talentos, da minha experiência, para com você que está aí na sua casa e às vezes não tem o que fazer, quer fazer alguma coisa, quer se mexer, quer aprender, quer treinar, quer praticar algo, quer adquirir mais conhecimento. E essa é a forma que eu estou aqui, que eu encontrei para passar meus conhecimentos sobre o Karatê, sobre as artes marciais. Se você não me conhece ainda, eu sou o Sensei Diego Borges, tenho 35 anos, sou praticante de Karatê desde os 7 anos de idade, sou professor de Karatê faixa preta há 22 anos e atualmente sou quarto dan de Karatê, sempre dei aulas de Karatê desde a faixa preta, então há 22 anos que eu ministro aulas em escolas, em academias, em dojos, ministro cursos, treinamentos. Então essa é uma forma que eu estou tendo de contribuir um pouquinho com vocês. Hoje, como eu falei agora há pouco nos meus stories, tá? Hoje nós vamos falar sobre técnicas de perna, técnicas de chute, né? Geri waza é o termo correto em japonês. E eu quero que vocês interajam também, perguntem, comentem, tirem as dúvidas de vocês, tá? Essa live, como a aula passada já foi salva, já está no nosso canal do YouTube. Lá no YouTube é Karatê Tim Borges, professor Diego Borges, procura lá Karatê Tim Borges, já deve encontrar a nossa logo lá, tá bom? E aí cada live que nós estamos fazendo aqui desse projeto Dojo Online, o Dojo na sua casa, ele está sendo salvo e colocado no nosso canal do YouTube para que você possa assistir depois quantas vezes você quiser. Nós teremos agora um momento de teoria hoje, muita teoria, e no final algumas dicasinhas de treino para você fazer na sua casa. Eu quero que você treine um pouquinho também aí. Então se você já se preparou para treinar, já está com kimono ou com roupas leves e confortáveis, já separou a garrafinha com água, você vai treinar. Vai ter uma dicasinha de treino no final para você conseguir fazer sozinho na sua casa. Mas eu quero que você interaja, pergunte, participe e anote um pouquinho alguns tópicos que nós vamos falar aqui, tá? Na primeira live que nós fizemos na segunda-feira, eu abordei sobre técnicas de soco, Zuki Waza, onde nós trabalhamos socos básicos do Karatê, o soco com a mão da frente, que é o Kizamuzuki, o soco trocado com a mão de trás, que é o Gyaksuki, e o Oizuki, que é o soco andando. Na aula passada, quarta-feira, eu abordei a base do Karatê na questão de luta, Shiai Kumite, como é que essa base se posiciona, perna da frente, perna de trás, como é que deve ser esse deslocamento durante o combate, seja ele esportivo, seja um combate real, se você precisar utilizar o Karatê como defesa pessoal. E eu finalizei a aula passada unindo as duas aulas, onde nós trabalhamos as técnicas de braço junto com o deslocamento de base. E aí hoje eu quero ter esse tempo de falar um pouquinho com vocês aqui sobre as técnicas de perna, tá bom? Geri waza. Então primeiro, por que treinar técnicas de perna se você treina Karatê ou se você pratica qualquer outra arte marcial ou se você não pratica nenhuma ainda? Por que eu tenho que treinar técnicas de perna? Então, nós temos que falar sobre os benefícios. Quais são os benefícios que o treino de técnicas de chute nas artes marciais vão trazer para mim? Que benefícios eu vou adquirir com isso? E nós temos que falar benefícios da sua saúde, benefícios físicos
e também benefícios técnicos se você quer chegar à faixa preta, quer se graduar, quer competir, quer ser um atleta. Então são níveis diferentes de benefício. Nos benefícios para a sua saúde, nós temos os benefícios físicos, onde você vai ter o fortalecimento. Olá Priscila, Valdevino, Eric, bem-vindos. Professor Ricardo Muniz, e aí Ricardo, boa noite, tudo bom? Dojo Tomás, osso, bem-vindo. Então quando nós falamos de trabalhar a parte de perna, os Geril Asa no Karatê, nós temos que falar desses dois tipos de benefícios. Os benefícios para a sua saúde, benefícios físicos e os benefícios técnicos. E aí vai entrar competição e vai entrar também a parte de defesa pessoal. Se você precisar usar uma técnica para um dia salvar a sua vida ou de alguém que você ama, será se você vai conseguir? Será se você vai saber o que fazer? Falando de benefícios físicos, trabalhar as técnicas de perna vão lhe dar fortalecimento dos membros inferiores. Então, fortalecimento de toda a musculatura da perna, panturrilha, toda a musculatura vai ser trabalhada, articulações, então esse fortalecimento. Quando treinamos os chutes, melhoramos flexibilidade, melhoramos coordenação motora, melhoramos equilíbrio. Então esses são alguns dos benefícios para a saúde. Benefício técnico, se você é um atleta ou quer ser um atleta, quer usar o Karatê como um meio de uma modalidade esportiva, você tem que saber chutar. Você tem que saber quais são os chutes do Karatê, quais são os principais chutes para serem aplicados em competição, que tipo de pontuação cada um desses chutes vão trazer para você, vão marcar, e contra qual tipo de adversário, de oponente é melhor chutar, qual tipo de adversário, de estratégia utilizada que não é muito aconselhável que você chute. Então você tem, se você é um atleta, quer competir no Karatê, ou é um professor de Karatê, quer ser um professor e quer ensinar o seu atleta, você tem que conhecer as técnicas de perna, tem que conhecer. Falando de defesa pessoal, todo praticante de arte marcial tem que saber chutar. Se você não quer chutar, se você não gosta de chute, eu sugiro que você vá treinar boxe, porque não adianta estar numa arte marcial onde tem socos, chutes, joelhadas, cotoveladas, se você só gosta de dar soco. Então vai treinar boxe e você vai ter uma ótima luta e vai trabalhar 100% aquilo que você gosta de fazer, que é dar soco. O Karatê é uma arte marcial como outras, completa quando falamos de técnicas de Atemi Waza, que são golpes contra o corpo. Então nós trabalhamos socos, chutes, joelhadas, cotoveladas. Embora algumas pessoas não saibam, talvez você não sabe, comenta aí pra mim se você sabe que o Karatê utiliza joelhadas e cotoveladas. Muita gente não sabe. Por que não sabem? Porque não vale em competição. Então, como não vale em competição, a gente acaba achando que não faz parte do Karatê joelhadas e cotoveladas, mas existem, tá? Joelhada chamada de Hisa-Geri, cotovelada é o Empi, e aí tem várias formas de aplicar o Empi. Então, faz parte sim do corpo técnico do Karatê, das armas do Karatê, a parte de joelhada e a parte de cotovelada. E falando dos chutes como defesa pessoal, teve uma situação ano passado, um dos meus alunos, que é um dos nossos professores da Team Boys, ele é faixa marrom e ele dá aula em um projeto social e numa comunidade muito perigosa aqui de Fortaleza, e teve uma situação onde o traficante entrou, um dos traficantes entraram na casa de uma das alunas de Karatê do projeto e tentaram arrastar a irmã dela, sequestrar a irmã dela, tirar de dentro de casa à força. E nessa situação, essa aluna do projeto social de Karatê conseguiu desferir um chute, que é um Maigeri, um chute frontal, e ela não precisou nocautear o bandido, não precisou ser mais forte do que ele, apenas ela precisou e conseguiu derrubá-lo com o chute, e foi a oportunidade que ela e a irmã tiveram que fugir, e ela pode ter salvado a vida da irmã dela com uma técnica que ela aprendeu no Karatê, no projeto social. Então esse é o Karatê utilizado como defesa pessoal, como arte marcial. E isso tem se confundido muito. Muitas pessoas não sabem diferenciar o Karatê esportivo do Karatê marcial. E quando eu falo do Karatê marcial, do Karatê como arte marcial, eu não falo de violência. Pelo contrário, né? Quem é meu aluno sabe, as crianças principalmente, tanto que a gente conversa sobre não usar as técnicas do Karatê nem de brincadeira na escola ou em casa para estar brincando de luta com os coleguinhas.
Eu sempre falo que o que você aprende no Karatê é para ser usado no dojo, com a orientação do sensei, do professor que vai estar ali, com todos os cuidados para que ninguém se machuque. Mas não é para a violência. Porém, o Karatê pode e deve ser utilizado como defesa pessoal, para salvar a sua vida, para a sua proteção e das pessoas que você ama. Então isso acaba sendo bastante confundido. Então, esses são alguns dos benefícios do Karatê para a sua saúde, falando da parte física, das técnicas de chute, mais precisamente hoje, da parte esportiva também, falei um pouco sobre isso, e na defesa pessoal, Adalberto, bem-vindo, e na parte de defesa pessoal eu usei esse exemplo para você ver como uma técnica de Karatê aprendida nas aulas do projeto social pode ter salvado uma pessoa, salvado a vida da irmã de uma aluna nossa, tá? Agora, como treinar? Quais são os tipos, quais são as formas que eu posso aplicar os Giriwas, as técnicas de perna em um combate? Então, tem 5 pilares, tem 5 princípios que são importantes você saber usar. Isso vale para qualquer técnica do Karatê, para os chutes não é diferente. Então, o primeiro é o fundamento, é a execução da técnica, é a mecânica do movimento. Então, eu estou na posição de luta, como é que eu vou aplicar um chute do Karatê? Tem duas formas básicas de chutar. Existem os chutes frontais, e nós lembramos logo quem é karateca, né? Do Mai-Geri, do Yoku-Geri, do Shiro-Geri, são chutes frontais. E tem chutes circulares ou semicirculares. E aí tem o Mawashi-Geri, o Ura-Mawashi, o Shiro-Ura-Mawashi. E cada uma dessas técnicas, na minha opinião, tem que passar por 5 critérios para ser uma técnica perto de ser perfeita. Então ela tem que ter a mecânica correta, a correção, a execução do movimento, da hora que o pé sai do solo até chegar no corpo do seu oponente, ela tem que ter a execução perfeita. Então essa é a parte mecânica do movimento. Tem que ter a distância certa. Não adianta eu saber como executar um chute se eu chutar sempre muito próximo do meu adversário ou muito distante. Isso não vai funcionar. Tem que ter o timing, o tempo correto da luta, o momento ideal para usar. Tem que ter foco. Eu tenho que conseguir acertar o chute onde eu quero. Eu tenho que mirar se vai ser Gedan, se vai ser Chudan, se vai ser Jodan. E eu tenho que ter esse foco, acertar no alvo. Esse é o foco quando a gente fala de técnica de chute no Karatê. E tem que ter a potência correta. E quando eu falo de potência, não é necessariamente bater com o máximo de força que você tem. A gente gosta sempre de falar isso, na Teamboard a gente fala muito sobre isso. O bom karateca, o bom atleta, o bom praticante, o bom lutador, de um modo geral, de qualquer arte marcial, é aquele que controla o golpe quando ele quer controlar e machuca quando ele quer machucar. Então, não necessariamente o melhor é aquele que vai sempre bater com mais força. Muitas vezes ele bate com mais força porque exatamente pelo contrário, porque ele não é bom ainda tecnicamente o suficiente, acaba não tendo o domínio, o controle da técnica e aí acaba machucando o colega. Então, o bom lutador é aquele que controla o golpe quando ele quer, bate na intensidade média quando ele quer e bate com mais força quando ele quer. É ter esse controle da força. Isso é algo muito importante. Então, 5 princípios: a correção, a mecânica, o tempo, a distância, o foco e a potência. Os tipos de chute no Karatê: frontais e circulares. E aí temos as formas de lutar. Eu falei aula passada, talvez você lembre disso, que nós temos basicamente 3 formas de lutar. Isso vale para o Karatê, isso vale para qualquer luta onde tenha golpes com mãos e pés, até Miwasa, golpes contra o corpo. Claro que as lutas de grappling, né, lutas agarradas, como o judô, como o jiu-jitsu, como o wrestling, aí são situações diferentes. Mas artes marciais que treinam basicamente técnicas de socos e chutes, e aí é Karatê, Taekwondo, Kung Fu, muitas outras, basicamente tem 3 formas de lutar. Ou você vai lutar usando técnicas de ataque, então você vai atacar o seu oponente, seja numa situação real ou numa situação de combate esportivo, ou você vai contra-atacar, e nesse sentido você vai esperar o oponente tomar a iniciativa para que você bloqueie a técnica dele ou recue e contra-golpeie. No Karatê nós chamamos de Go-no-sen, quando o adversário ataca, o oponente ataca, você recua e contra-golpeia. Então você pode atacar
você pode contra-atacar ou você pode antecipar o movimento do seu oponente. No Karatê nós chamamos de DI. Tem algumas artes marciais que chamam de bater de encontro, né? Bate de encontro, quando o oponente vem e você vai junto com ele tentando golpeá-lo antes dele golpear você. Então essas são as 3 formas básicas que nós temos de lutar. Na parte dos chutes do Geriwaza não é diferente, precisamos entender isso. Muitas pessoas, até atletas experientes, só utilizam os chutes como forma de ataque. Mas nós podemos utilizar os chutes, marcar ponto e vencer competição, utilizando a parte de perna como DI, como antecipação. Quando o adversário se aproxima, vem te golpear, você chuta e marca o ponto antes dele se aproximar de você. E também podemos usar as técnicas de perna como Gonosen, como contra-ataque, onde você recua ou bloqueia um golpe do oponente e contra-ataca, contra-golpeia com o Geriwaza, com a técnica de perna. Mari, saudades de treinar e saudades das suas aulas. Que bom, Mari, que bom que você está aqui também, tá? Joaquim entrou, bem-vindo, Joaquim. A live hoje será mais curta, para quem está chegando agora, mais uns 15 minutinhos apenas a gente vai estar encerrando, tá? O tema hoje são técnicas de perna. A gente está falando um pouco sobre por que treinar, quais os benefícios, como treinar, o que é que um chute tem que ter para ser um chute eficiente, tá bom? E o vídeo vai estar, acredito que amanhã já, no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube é Karatê Tim Borges, professor Diego Borges, você encontra lá. Segue também o Instagram da Tim Borges, @TimBorges. E a gente vai estar sempre avisando você das lives, das aulas, tá? Esse é o nosso projeto Dojo Online, que bom que você está aqui. E já, daqui a uns 5 minutinhos, eu vou passar 2 técnicas, 2 formas de treinar chutes básicos do Karatê, para você treinar ainda hoje, suar um pouquinho e praticar na sua casa, de acordo com isso que eu falei, tá? Mas tenha em mente isso. O Karatê tem 3 lados principais. Tem o lado marcial, e quando a gente fala esse nome marcial, ele deriva lá do deus Marte, que era conhecido como deus da guerra. Então, toda arte marcial, ela tem como origem esse termo, porque é uma arte que foi usada um dia como arma de guerra. Então, o Karatê também surgiu nesse contexto, em Okinawa, como uma arma para ser usada em um contexto de guerra. Então, o Karatê surgiu como arte marcial, passou depois muito mais por um processo filosófico, onde o principal foi o desenvolvimento do ser humano, as virtudes do ser humano, respeito, disciplina, cortesia, honra, lealdade, humildade, e bem mais recente transformou-se em um esporte. Então hoje nós temos meio que essa junção, essa mistura do Karatê marcial, Karatê filosófico, com uma filosofia mesmo de vida, colocando os preceitos, os valores e princípios do Dojokun, que é o lema do Karatê, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? O Budô, toda arte marcial Budô tem esse lado filosófico e tem o Do no final do seu nome. Então, embora não seja muito divulgado, o termo completo e correto é Karatê Do, assim como tem o Judô, o Aikido, Taekwondo, Kendo. Então, todas essas artes que tem a terminologia no final Do, esse Do significa literalmente caminho. Então a palavra Karatê-do é o caminho das mãos vazias, é um caminho de evolução, um caminho de desenvolvimento pessoal. Esse é o lado filosófico do Karatê. E às vezes as pessoas não sabem diferenciar Karatê filosófico, que é o Karatê Budô, com o Karatê marcial, com o Karatê esportivo, e acabam achando que algumas técnicas não tem no Karatê, não existem no Karatê. Um Karatê não tem cotovelada, não tem joelhada, mas se você colocar no Google daqui a pouco armas do Karatê, tem aquela imagem com vários bonequinhos fazendo várias técnicas, e ali é o corpo técnico do Karatê. E no corpo técnico do Karatê você vai ver Mawashi Empi, Agi Empi, Otoshi Empi, Yoku Empi, o Shiro Empi, são técnicas de cotovelo, Rizagiri, que é a joelhada, Fumikumi, que é o pisão. Karatê também tem técnicas de projeção, onde nós vamos derrubar o oponente. Por algumas técnicas dessas não valerem em competição, acaba que quase não é mais treinada, e por quase não ser mais treinada, as pessoas acham que não faz parte do Karatê. Então nós temos que saber diferenciar. Na Tim Borges, no nosso dojo,
eu procuro a cada aula, da turma adulta principalmente, que já tem mais discernimento, as crianças a metodologia é diferente, os princípios são outros, mas na turma dos adultos eu sempre falo, gente, hoje o treino é karatê esportivo. E eles já sabem que tudo vai ser visando a uma competição, que as formas de aplicar a técnica, as regras, vão ser de acordo com as regras de competição. O que pode ser utilizado, o que não pode, o que é penalidade, o que é pontuação. Então, esse é o karatê esportivo. Quando o treino é karatê como defesa pessoal, eu também falo, gente, hoje é karatê marcial, é o karatê como defesa pessoal. As técnicas do karatê utilizadas em situações de um combate real, assim como pode ser utilizado também no MMA. E nós temos atletas como o Lyoto Machida, o Stephen Thompson no UFC, Lyoto Machida hoje no Bellator, onde são dois dos principais que souberam aplicar a forma de lutar no karatê, a nossa base, a nossa guarda, a nossa movimentação, a nossa distância, souberam utilizar isso de uma forma muito boa e muito eficiente no karatê, no MMA. Então são técnicas de karatê aplicadas ao MMA. Nós temos 10 minutinhos agora, tá? Fica aí até o final. Eu vou passar só 2 chutes aqui, 2 técnicas básicas do karatê e dar algumas dicas de com que você tem que se preocupar quando for treinar esses chutes na sua academia, quando for praticar na sua casa. Muita gente erra por alguns detalhes desses que eu já falei. São chutes frontais, chutes circulares e lembra, qualquer técnica que você for treinar, se você é praticante de karatê, praticante de qualquer arte marcial, lembra desses meus 5 princípios, tá? Tem que ter a mecânica correta do movimento, tempo, distância, foco, o foco é a precisão e potência. Se só tiver potência o seu golpe e não tiver os outros 4 itens, de nada adianta. Potência sem precisão, eu gosto de falar que é como ter uma bazuca na mão, uma 12 e você nunca acertar o alvo, nunca acertar onde você quer. Então a potência não adianta, sem precisão, sem a distância certa, o time certo, a hora certa de soltar a técnica e a mecânica do movimento. A correção da técnica é muito importante para que ele seja usado com eficiência, seja no karatê esportivo ou no karatê marcial, se preciso for você utilizar. Então a gente vai fazer agora o Maegiri, que é o chute frontal, e o Mawashigiri, que é o chute semicircular. Eu não estou nem aquecido, você também não deve estar aquecido, mas eu quero que você aprenda e entenda detalhes básicos para você utilizar esse chute. São bem básicos para você repetir e tem que praticar. Karatê primeiro tem que ser compreendido, tem que entender o que você está fazendo e o porquê. E nessa parte já muitas pessoas pecam, vão fazendo, vão treinando e não sabem nem o porquê. Tem gente que está na faixa preta, da branca até a preta fazendo a mesma coisa, mas se perguntar o porquê que ele faz isso ou porquê que faz dessa forma, ele não vai saber responder. Então primeiro o karatê, cada aspecto do karatê, o Kihon, o kata, a filosofia do karatê, o combate real, tem que ser primeiramente compreendido e depois praticado. É repetição mesmo. Não acho que toda aula tem que ser diferente no karatê. Não reclame do seu sensei se ele estiver fazendo a aula quase sempre a mesma coisa. Karatê realmente é repetição. Nós temos várias formas de treinar a mesma coisa para que não fique chato, cansativo, mas karatê é repetição. Tem uma frase muito interessante que ela é João Abreu, além das técnicas, muito conhecimento. Obrigado, João. Que bom você estar aqui. Então, tem uma frase que ela é atribuída ao Bruce Lee, não sei se foi ele que disse, mas é atribuída a ele, que ele fala assim que ele não tinha medo, ele diz, eu não tenho medo do homem que sabe 1000 golpes diferentes, do homem que treinou 1000 golpes diferentes. Eu tenho medo daquele que treinou o mesmo golpe 1000 vezes. Então, isso fala de repetição, de prática, e essa é a disciplina do karatê, é a perseverança. Para você ir da branca até a preta, tem que ter perseverança, tem que ter disciplina, tem que treinar, repetir, praticar, para cada aula ir lapidando e evoluindo e ir melhorando. Então, muito mais do que pensar em sair do seu dojo, foi eu quem disse isso, o Bruce só copiou. Eu acho que ele não copiou, Diego Borges. Ao invés de você querer sair do seu dojo a cada aula com uma técnica nova, eu quero aprender algo novo, isso é muito comum nas crianças, né?
Eu dou aula em escolas para criança há muitos anos e quando eu faço a mesma aula e na outra, se eu fizer a mesma aula 2 dias seguidos, eles já reclamam. De novo, professor, como se já tivesse que aprender algo novo a cada aula. Mas cada até repetição. Compreensão, primeiramente, e repetição. Então não queira aprender 1000 chutes diferentes agora, chutar com as 2 pernas, chutar girando, pulando, saltando, dando mortal. Aprenda o básico e repita até esse básico ser feito com excelência. E aí não importa a sua graduação. Muitas vezes nós vamos nos graduando no Karatê e a gente quer aprender coisas muito diferentes para mostrar a nossa superioridade técnica, mas a superioridade técnica era demonstrada em executar as coisas mais básicas, mais fundamentais, mais elementares com qualidade, com um diferencial. Então nós temos 5 minutinhos só para encerrar a live. Vou passar 2 técnicas. Quando terminarmos aqui a live, eu espero que você pratique um pouquinho com atenção esses detalhes, tá bom? Escolhe um lado para começar, qualquer guarda na frente. A base de luta nós já trabalhamos nas últimas aulas, a postura. Eu quero começar com o Maigiri, tá? O primeiro erro que algumas pessoas cometem para executar o Maigiri, que é o chute frontal, é colocar muita profundidade no golpe. Então o golpe vai muito longo e quando o adversário consegue recuar, você já cai na distância certa para o contra-golpe. Então eu quero te desafiar, te estimular a treinar o Maigiri de uma forma diferente, controlando a tua perna e trazendo ela para o lugar de início, tá? Então o que nós vamos fazer? Trabalhar o giro do quadril, perna de trás, chuta e volta para cá. Perceba que o meu corpo se move muito pouco, ele gira no eixo, tá? Ele gira em torno do seu eixo, então não há flexão aqui. Você não precisa e não deve abrir a guarda. Então muita gente peca nisso, coloca o Maigiri com muita intensidade, abre a guarda, projeta o corpo para trás, assim perdendo todo o equilíbrio. Então quero que você pratique aí na sua casa, hoje quando acabar a live, com uma perna e com a outra, desse formato. Gira o quadril, bate o Maigiri e retorna a perna, segurando o corpo, segurando a guarda, segurando a postura. Vai ser esse trabalho. Eich, nip. Olha o quadril, mantém a postura, mantém a guarda. Sam, chip, go. Troca a guarda, mesmo trabalho com a outra perna. Maigiri a gente golpeia com o koshi. Tem o calcanhar, a parte de trás do pé, da sola do pé. O koshi é a parte da frente, que fica bem próximo aos dedos, tá? Então Maigiri, H, controla e recua a perna, não chuta e cai na frente, tá? Nip, Sam, Hikiashi, bate e puxa a perna rápido. Ship, go. Trocou? Mawashigiri. Mawashigiri, vamos trabalhar o mesmo princípio de tentar manter o corpo reto o máximo possível. Vai ter um momento que você vai ter que deitar um pouquinho, mas tenta não deitar demais. Principalmente, não abrir a guarda. E eu quero te passar um detalhe importante. O Mawashigiri não deve ser executado no comitê como ele é no kata, com uma abertura muito longa. Então ele não deve ser um chute circular. Ele deve ser um chute semicircular. Você vai levantar o joelho de frente, como se fosse dar um Maigiri. Só que após levantar o joelho, você gira o quadril, gira o pé de apoio e golpeia o Mawashigiri, batendo com o peito do pé. Então você vai levantar, chutou e volta, ok? Levanta de frente, esse é o ponto principal para o seu Mawashigiri de hoje. H, levanta e gira. Percebeu? Não é isso aqui, ó. Não é abrir a perna. Levanta o joelho de frente. Assim o teu oponente não sabe se vai vir um Maigiri ou um Mawashigiri. Prepara. Nip. Sam. Joelho de frente. Ship. Go. Já cai para o outro lado. Joelho de frente. Rotação de quadril. Rotação do pé de apoio. E golpeia. H. Ótimo. Nip. Chute fechadinho, semicircular. Sam. Ship. Go. Os.
minutinhos para terminar a live. Ricardo, já quero voltar a treinar. Volta logo, Ricardo. Helder entrou, bem-vindo, Helder. Franklin entrou. A live está acabando, pessoal. Amanhã já deve estar no nosso canal do YouTube, Karatê Tim Borges. Procurem lá, assistam ela completa e pratiquem agora, tá? Pratiquem um pouquinho, continua treinando aí o Maigiri e o Moashigiri, com esses princípios fundamentais que eu passei. Correção do Maigiri principal: controla o peso do corpo, não projeta demais ele para frente, gira o quadril, chuta, traz a perna para trás, recua a perna, sem abrir a guarda, sem projetar o corpo muito para frente. E no Moashigiri, a dica principal é: não faça um chute circular com a perna completamente aberta. Isso a gente chama de telegrafar o golpe. O oponente vai ver de longe, mas levanta o joelho de frente, como se fosse dar o Maigiri. Depois você gira o quadril, gira o pé de apoio e completa o Moashigiri. João Abreu, mais uma aula show. Osso, muito obrigado, pessoal. Tá na hora de acabar. Gigi, abração. Você também é show, Gigi. Obrigado a presença de todos, tá? Próxima semana, durante o final de semana, eu vou estar avisando vocês aqui no meu Instagram. Acompanhem meus stories. Eu vou estar avisando como é que serão nossas próximas aulas, os temas das aulas, para que vocês possam continuar acompanhando, tá bom? Segue lá aí no Instagram, Tim Borges, @Tim Borges. Vai lá no YouTube, Karatê Diego Borges. Se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar recebendo a notificação de sempre que tiver um novo treino, uma nova live, tá? Dojo Tomás, Ciclésio, Osso, brigadão por todos, brigadão a todos vocês, tá? Até a próxima, tchau, tchau, Osso. Duas lives